Eu acredito que esse é o momento onde a gente mais trava quando a gente está desenvolvendo um trabalho científico, ou um trabalho acadêmico e tudo mais. Mas eu quero te mostrar, primeiro, que não existe um melhor prompt para você desenvolver o seu texto acadêmico, já respondendo a pergunta aí do título, mas eu quero te mostrar algumas estratégias que pode te auxiliar no desenvolvimento do seu trabalho em específico. Por quê? Porque cada trabalho ele vai ter uma especificidade, correto? O meu trabalho ele vai ser diferente do seu, mesmo que a gente trabalhe o mesmo tema, mesmo que a gente trabalhe a mesma metodologia, o contexto, o ambiente e até a nossa forma de pensar vai ser diferente. E é esse diferencial que vai fazer com que o nosso trabalho não seja um padrão de inteligência artificial, não seja apenas uma escritura de um IA que você jogou um prompt qualquer e fez o seu trabalho. E por que eu defendo que não exista assim o melhor prompt para desenvolver um trabalho acadêmico? Porque, pessoal, eu posso vir aqui basicamente, ó, tá? Aqui é um prompt de criar um acrônimo para auxiliar no desenvolvimento de texto acadêmico. E aí eu venho aqui, tá? E eu posso mandar aqui, ó. Eu já criei mandei um prompt o mesmo, ele falou, tem um perfil. Aí ele vai e cria outro estilo. E isso é muito genérico. Claro, eu posso até chegar e dizer para vocês, olha, gente, eu tenho um curso aqui falando do melhor método, um método infalível para desenvolver o trabalho de vocês. Mas, tá, isso aqui não teria um aprofundamento e tudo mais, tá? Eu tô seguindo, eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz parecido com o mapa mental, mas uma coisa que eu estou tomando como base é a própria OpenAI aqui. Eles têm uma academia, vamos dizer assim, de que ensinam a utilizar melhores prompts, a fazer algumas integrações. E eu recomendo demais, tá? Porque pode te auxiliar não somente na, na OpenAI em si, mas também em outras linguagens, em outras plataformas de IA generativa, tá? Como o DeepSeek, o Cloud, o Grok, enfim, e outras plataformas, tá? Eu vou deixar o link na descrição, certo? Então, voltando aqui, pessoal, eu vou espelhar aqui a minha tela e a primeira coisa é que esqueçam isso, tá? Esqueçam essa questão de prompt, o melhor prompt, a melhor metodologia, o melhor forma e tudo mais. Não vai ser só um copiar e colar que vai te auxiliar, vai solucionar o teu problema, vamos dizer assim, de desenvolver um texto acadêmico, tá? E o que é que eu sugiro, tá? Bem, primeiramente a gente tem a OpenAI, ela defende que tem uma questão de expectativa e também contexto, tá? São duas palavrinhas aí que a OpenAI utiliza quando vai falar sobre a generativa, melhor, um prompt melhor e tudo mais. Então, primeiro, você precisa ter clareza no que você quer, tá? Você precisa ter clareza, ser objetivo, ter foco e saber, né, o que você quer de fato, tá? Porque se você ficar vago, quando você escrever o seu prompt sem ter de fato aquilo que você realmente quer, o resultado ele provavelmente vai ser ruim. Tem um texto, uma terminologia que o pessoal usa na área de tecnologia que é garbage in, garbage out. Ou seja, quando a gente faz um processamento de dados, se os dados na entrada tiver ruim, você vai fazer a transformação, a saída também vai ser ruim. O que é que isso quer dizer? Se você não tiver essa não tiver clareza, não for objetivo, não tiver foco no que você quer de fato, pode ter certeza que o resultado não vai ser bom, tá? Mas tá, como é que soluciona isso? Como é que eu tenho mais essa clareza? Como é que eu vou ter esse objetivo? Pessoal, leia muito, tá? Leia bastante, leia o que você vai trabalhar, leia o que você quer fazer e tudo mais. Tenham referências, porque não dá para fugir disso. Você precisa acumular conhecimento, analisar esse conhecimento,
refletir sobre esse conhecimento que você adquiriu e depois disso é que você vai colocar a mão na massa, vamos dizer assim. Você vai começar a escrever de fato com mais autoridade, com mais conhecimento que você acumulou. E uma coisa que eu chamo aqui, não sei se já existe, se alguém já falou e tudo mais, mas é esse lapso temporal criativo. O que é que eu digo? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas vamos supor que você está aqui, tá? Você é aqui, está feliz, tem vários artigos para ler e tudo mais, tem livros, o professor mandou você ler 10 artigos, fichar tudinho e tudo mais. Tá, você tem muita coisa para ler. E aí, quando você faz essa leitura, com esmero e tudo mais, vamos supor que aqui seja um cérebro, tá? Não sou um artista, mas vamos supor que aqui seja, não sou desenhista, cartunista, nem nada. Mas vamos supor que aqui é o seu cérebro. Você vai estar acumulando bastante conhecimento, correto? Você está lendo, você vai estar fichando uns trabalhos, fazendo algumas anotações. E depois disso, pessoal, quando você acumula muito conhecimento e tudo mais, você vai ter mais autonomia para fazer aquilo que você estudou, correto? E é aí onde entra esse, eu vou chamar de LTC, tá, para facilitar aqui as escritas, mas é aqui onde entra esse LTC. O que seria esse LTC? Eu vejo que a gente tem um certo intervalo que quando a gente está escrevendo, a gente escreve muito rápido e a gente está basicamente jogando todas as nossas informações. Então você começa a digitar e tal, e tá gerando frases e orações e um parágrafo, nossa, que legal, você viu isso, você viu aquilo, citou isso, citou aquilo. Só que isso aqui que você está escrevendo não tá bom. Vai ter erro gramatical, vai ter erro de concordância, mas eu quero que vocês estimulem isso aqui, tá? Eu quero que vocês estimulem esse LTC, porque quanto maior esse intervalo, melhor vai ser, porque você vai estar escrevendo. Pelo menos é você, com o que você estudou, que está criando isso. Ou seja, não é só uma IA generativa que vai chegar e vai dizer, foi um texto aqui automático. E aí vai ter aquelas palavrinhas bem comuns de IA, por exemplo, fundamental, crucial, imprescindível. Então, faça as escritas de vocês e criam e trabalhem esse lapso aí temporal. Lembrando que vocês precisam acumular conhecimento, precisam fazer leitura e tudo mais, tá? Perfeito. Então, você fez a leitura, você teve mais clareza, você fez fichamentos, você começou a trabalhar em algumas escritas, em algumas anotações. Agora a gente vai para o contexto. É nesse contexto que a gente vai, de fato, desenvolver o nosso prompt, o nosso comando para a inteligência artificial. Lembrando que vocês estão vendo aí nas perguntas, que eu vou falar cada uma, mas é algo muito específico para o seu contexto. Então, é isso que eu reforço. Não tem como a gente criar o melhor método, mais versátil, o melhor prompt para te auxiliar a desenvolver os trabalhos acadêmicos, ok? Então, a gente vai ter que trabalhar no nosso contexto, ou seja, onde é que a gente está inserido. Primeiro, quem é você, tá? Qual é a sua área, o que é que você estudou, o que é que você estuda, tá? Como é que a IA deve agir. Vai ser um pesquisador na área tal, vai ser um estudante tal, sobre a área tal, vai falar disso aqui, tem especialidade nisso aqui. Um ponto interessante que eu já falei com algumas pessoas é que quando você coloca o papel da IA, ou seja, você é um pesquisador, você é um programador, você é um estilista, ela tende a agir melhor, a ser mais assertivo no que a gente quer, tá? E aí, outro ponto também é qual é a seção que você está trabalhando. Então, você está trabalhando na introdução do seu documento, no seu trabalho. Não, você está na parte de fundamentação, na parte de método. Cada seção tem um estilo diferente. Você concorda? Então, quando você tem cada estilo diferente, você não pode ser abrangente demais e não especificar isso no seu comando, tá? Principalmente nos primeiros comandos, no primeiro contato que você está tendo ali com a IA generativa, certo?
Outro ponto também, quais são os principais autores. É bem interessante porque, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com, principalmente quando a gente fala de teorias, de lentes teóricas e tudo mais. Porque, vou dar um exemplo, claro que eu já vi em estudo de caso. Se você estiver indo na vertente de IN, Y, I, N, esse autor aqui, ó, você está indo para uma pegada mais funcionalista, mais objetiva, mais metódica. Já se você está indo seguindo a linha do Stake, você está fazendo um trabalho mais interpretativista, mais construtivista, mais amplo, mais flexível. Esses dois aqui não se conversam. Agora imagina, por exemplo, eu escrevendo na metodologia algo abrangente demais. A IA pode acertar, pode ver, pode analisar e acertar a minha metodologia sem especificar isso? Pode. Mas, se a gente tem esse conhecimento aqui, por que a gente não vai usar a nosso favor? Então é isso que eu estou falando. Outras coisas também em relação à própria teorias de algum tema e tudo mais que você trabalha, você vai saber que tem autores que se conversam e outros não. Então é bem importante você ter essa noção e saber onde você está guiando o seu trabalho. Outro ponto também é o próprio tom e estilo da escrita. Você está de fato escrevendo um trabalho acadêmico para um evento? Você está escrevendo para um artigo? Para uma revista, perdão? Qual seria essa revista? Qual é a área? Qual é o formato dela? Até isso pode te auxiliar no desenvolvimento do seu próprio prompt. E aí é onde a gente chega no nosso famoso, nosso esperado comando, tá? E eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de como é que eu faria isso. A primeira coisa é que eu iria inserir alguns dados, tá? Patrick, o que são esses dados que você iria inserir? Fichamentos, tá? Fichamentos, os próprios artigos, dados propriamente dito, por exemplo, um relatório que você viu, achou interessante e tudo mais. Eu ia entregar isso aqui para a IA generativa para ela entender um pouco mais do contexto onde eu estou atuando. E aí eu começaria, né? Começaria a tratar a IA generativa para ela se assemelhar e perceber onde ela está andando, o que é que ela vai fazer, o que é que eu pretendo que ela faça. Ou seja, a minha expectativa num determinado contexto. E aí eu vou falar, não, sou um pesquisador da área de marketing, especialista aí na área de segmentação de mercado. E aí eu vou pedir, me auxilia no desenvolvimento da introdução de um artigo focado em clusterização. Lembrando, por exemplo, que clusterização eu posso ser mais específicos ainda, porque tem uma metodologia, por exemplo, de clusterização que utiliza esse K-means aí, tá? E tem outras e outras e outras. Então eu posso ser mais específico ainda nesse sentido. E aí, outro ponto também, baseado nos meus fichamentos, que tratam de artigos de X, Y, Z, né? Os autores, no caso, que vão estar aqui inseridos nos nossos dados, tá? E depois disso, a gente entra aqui no nosso comando. Quero que você aprimore meu texto abaixo. Então, aqui seria, no caso, o nosso famoso LTC, que eu falei, o nosso lapso temporal criativo. A gente vai ter, eu recomendo, tá, que a gente escreva o nosso texto. Isso vai evitar, por exemplo, um plágio, porque a IA generativa, o que é que ela faz? Ela pega um conjunto imenso de dados, transforma e tudo mais, e depois te dá um resultado, baseado no que você pediu. Então, eu prefiro dar o meu... as minhas anotações criativas, porque eu quero que ela aprimore o que eu escrevi. Eu não quero que ela pegue um texto de outros autores simplesmente, mude algumas palavras e simplesmente jogue aqui. Eu quero, baseado no que eu escrevi, que ela faça um texto melhor, por exemplo, focando em clareza e fluidez. Porque geralmente esses lapsos aqui temporais criativos, eles vão ter erro de concordância,
Lembre-se, você está escrevendo ali super rápido, simplesmente jogando informações. E aí é onde entra, onde eu recomendo que a IA generativa entre para te auxiliar nisso, baseado em todo o contexto que você fez aqui para a IA. Então, pessoal, eu acredito que fazendo esse processo, primeiro esquecendo essa ideia de melhor prompt, tendo uma expectativa mais clara, lendo muito, desenvolvendo algumas anotações mais focadas, anotações mais criativas, você vai ter um acúmulo de conhecimento maior, capaz de gerar um contexto mais assertivo e, consequentemente, criar o seu texto mais criativo e que transmite de fato as suas ideias. Não vai ser um texto totalmente genérico que uma IA pode fazer facilmente, porque eu poderia muito bem tirar tudo isso aqui e falar, faz uma introdução sobre segmentação de mercado. Ponto. Ela vai me entregar um texto? Ela vai me entregar um texto. Mas o risco disso de ser muito genérico, ter plágios, é muito alto. Então eu recomendo demais que vocês acumulem conhecimento, criem uma expectativa, desenvolvam um bom contexto e tenham bons resultados. Então, eu espero que essa ideia aqui que eu estou dizendo para vocês auxiliem de fato o desenvolvimento do trabalho de vocês. E qualquer dúvida, qualquer sugestões e tudo mais, deixem aí embaixo, tá? O que é que você faz com a inteligência artificial. E é isto. Então, se você gostou desse vídeo, deem um like, comentem, compartilhem com as pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento. E até o próximo vídeo.